Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Que bom que todos estão aqui. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a vida de Jesus de Nazaré, sobre milagres que ele realizou. E eu gosto sempre de lembrar, que a gente tem visto aqui sobre a vida histórica de Jesus de Nazaré por causa da importância de tudo aquilo que ele ensinou, do que ele viveu e o quanto a gente se encontra nos cenários das histórias de Jesus. Como aquilo tudo tem a ver com a nossa vida também, com a nossa história, com o nosso tempo. E é nessa perspectiva que eu estou fazendo essa leitura com vocês aqui sobre a vida de Jesus de Nazaré. É minha intenção oferecer para vocês informações históricas, de contexto, que nos ajudem a entender melhor aquela época e também fazer a transição do que se foi falado naquela época para os nossos dias. E também é a minha intenção que quando a gente estiver lendo essas histórias, a gente perceba a profundidade que elas causam no nosso coração, na nossa história, na nossa vida. Eu comecei falando para vocês sobre o contexto do nascimento de Jesus, os seus primeiros dias, as pessoas importantes com quem ele conviveu desde a sua infância, a história dos seus pais, a história do seu povo, e também sobre a importância da sua primeira infância até a adolescência. Tá tudo gravado lá no YouTube para quem ainda não viu ou quiser ver de novo, sempre vai ficar gravado no YouTube. E depois que a gente faz aqui a transmissão, eu já consigo gravar e mandar para o YouTube, então você pode assistir tudo lá de novo. Depois dessa fase inicial sobre a vida de Jesus, eu fiz uma divisão entre os milagres de Jesus, os encontros pessoais de Jesus, alguns encontros importantes que ele teve com as pessoas e, por fim, o ensino de Jesus. E nós estamos na divisão dos milagres de Jesus. Existem alguns milagres que foram realizados e que eles têm uma importância didática, uma importância de se tornarem como se fossem uma metáfora sobre uma experiência que a gente vive na própria alma. Por isso que eles foram registrados da maneira que estão registrados, com os detalhes que eles têm. Então, ao estudarmos os milagres de Jesus, nós não estamos estudando apenas histórias de milagres que ele realizou, mas estamos estudando uma maneira de ele ensinar. Jesus ensinava muito enquanto realizava milagres. E hoje nós vamos ver uma história muito rica, com muitos detalhes, de um dia em que Jesus Cristo vai curar duas pessoas numa mesma oportunidade, num mesmo momento ali, e o quanto essas pessoas têm em comum e o que também as diferencia. E a gente vai perceber sobre a importância de entendermos que a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente planeja, nem tudo que é do nosso jeito é o que vai acontecer e é o que vai dar certo. E eu vou contar para vocês a história. Esse texto está em Lucas capítulo 8. Um texto que a partir do versículo 41 nos conta essa história. E eu vou contando aqui para vocês, enquanto eu fico de olho na história também, para não perder detalhes. E sempre que eu conto aqui uma história que está na Bíblia ali, você também pode abrir aí se você quiser, ainda no próprio celular, mas eu acho que é difícil abrir no celular enquanto você está me assistindo, né? Mas se você tiver uma Bíblia aí também, você pode ler e tudo. Mas se você prestar atenção, como eu imagino que você já esteja fazendo, você vai também captar bastante enquanto eu relato a história e que fica registrada em Lucas capítulo 8, versículo 41. E essa história nos conta o seguinte, que havia um homem chamado Jairo e ele era um dirigente de uma sinagoga. Ele era um homem da religião e ele teve um problema em casa, uma enfermidade. Sua filha, que tinha 12 anos de idade, contraiu uma doença e estava à beira da morte. E ele já não sabia mais o que fazer. Então esse homem, Jairo, líder de uma sinagoga, correu na direção de Jesus
e onde ele estava junto com as pessoas todas, ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a implorar, pedindo que Jesus fosse até a sua casa para curar sua filha. Jesus olhou para aquela cena, se compadeceu e uma pequena multidão se formou ao redor deles ali para ver o que estava acontecendo. Afinal, era um homem importante na cidade, líder religioso, líder da sinagoga, se prostrando na frente de Jesus, diante de Jesus, na frente de todo mundo, pedindo que Jesus tivesse misericórdia da sua filha. Logo que a multidão começou a se aglomerar perto de Jesus, apareceu no meio da multidão uma mulher. Sobre essa mulher não se fala nome, o que já mostra propositalmente essa diferenciação que se fazia naquela época. Os homens importantes tinham nomes dignos de serem registrados, as mulheres não. Quem faz questão de registrar desse jeito a história é o Lucas. O Lucas é aquele evangelista, aquele que escreveu o Evangelho, que eu lhes disse desde os primeiros encontros que ele, por ser um médico, ele tinha um olhar bem mais cuidadoso para com as minorias da sua época. Ele olhava com mais cuidado para as mulheres, para as crianças, para os doentes. Ele dava detalhes sobre as enfermidades, sobre o que acontecia. Então, no registro de Lucas, a gente encontra uma riqueza muito grande do interesse humanitário de Jesus. E o Lucas coloca essa história, faz essa composição, e isso salta quase que uma denúncia. O homem, o Jairo, é um homem importante. O nome dele aparece. Uma mulher, como o texto diz, não aparece o nome. Ela não era digna nem de ter nome registrado. Ninguém sabe. Essa mulher começou a passar no meio da multidão, encostar em um, encostar em outro, até chegar perto de Jesus. E ela tocou na roupa de Jesus, só na roupa de Jesus. E se distanciou. Ela era uma mulher que sofria de uma enfermidade que causava nela um fluxo hemorrágico ininterrupto. Ela estava constantemente em sangramento. Uma hemorragia que não cessava. E o texto até nos diz que ela investiu o que ela tinha. Embora fosse uma mulher sem importância, porque não havia importância para as mulheres naquele tempo, ela não era uma mulher que não tinha nenhuma condição de se cuidar. Não, o texto nos conta que ela procurou médicos, ela procurou recursos, mas ela não conseguiu resolver. E ela já sofria com aquele problema durante 12 anos. E quando ela passou no meio da multidão, ela tocou em Jesus, ela também estava vencendo ali um limite muito importante, porque em algum momento também dos nossos primeiros encontros aqui, eu lhes falei que havia muitos rigores cerimoniais religiosos no meio do povo de Israel, especialmente sobre as mulheres. Por exemplo, uma mulher, na época da sua menstruação, ela era considerada impura cerimonialmente. Nessa época, nenhum homem poderia tocar essa mulher e ela não poderia tocar nenhum homem, porque senão esse homem também ficaria religiosamente impuro. Isso faz parte daquela rigidez cerimonial e religiosa que na semana passada a gente viu Jesus condenando na vida dos fariseus, que estavam mais preocupados em lavar a comida, lavar os utensílios, lavar as mãos, do que em viver uma vida justa. Servia para a mesma coisa aqui. Esses rigores, eles eram muito mais maneiras de manipulação e de rigidez religiosa do que de fato tinha algum significado. Mas o fato é que aquela mulher era considerada impura. Qualquer mulher era considerada impura quando estivesse no período da menstruação. É por isso que até hoje, no judaísmo ortodoxo, mulheres não tocam, não cumprimentam fisicamente outros homens. Os homens, especialmente os homens mais religiosos, mais ortodoxos, não tocam as mulheres em público, para não correrem um risco de estarem tocando, encostando e se aproximando de uma mulher que, estando menstruada, estará cerimonialmente impura. Esse rigor religioso todo que havia. Agora, imagina isso sobre uma mulher que durante 12 anos vivia com um fluxo hemorrágico.
Ela tinha uma enfermidade que a mantinha nessa condição. Portanto, o que o texto está nos contando é que essa mulher, durante boa parte da sua vida, ela era considerada impura. Ela então entra no meio da multidão, se aproxima de Jesus e toca a roupa de Jesus. E quando ela tocou o vestido, a roupa de Jesus, aquelas batas grandes que eles usavam, roupas rústicas, mais parecidas com vestidões, quando ela tocou aquela roupa de Jesus, Jesus parou automaticamente no meio da multidão e falou para as pessoas que estavam por perto assim: alguém tocou em mim. Nisso o Pedro, nosso amigo Pedro, que é especial, falou para Jesus assim: Jesus, com todo respeito, tá todo mundo tocando o Senhor. Tem uma multidão de gente tocando o Senhor aqui. Como é que o Senhor me diz, alguém tocou em mim? Todo mundo tá te esbarrando. Aí Jesus falou: não, alguém tocou em mim de uma maneira especial. E de mim saiu um poder que curou essa pessoa. Aquela mulher, ao tocar a roupa de Jesus, com tamanha fé que ela tinha, ela foi curada. Porque ela teve que vencer preconceitos, medos absurdos para poder passar no meio de uma multidão de homens, esbarrando nesses homens, chegar em Jesus e tocar em Jesus. Ela estava tocando no homem que as pessoas que ali estavam o consideravam um santo. Que inclusive, naquele momento, até o líder da sinagoga tinha se prostrado aos seus pés. Essa mulher cometeu a maior audácia do universo. É por isso que ao tocar a roupa de Jesus e nem o corpo dele, para que ela, achando assim, eu não posso chegar perto dele, não posso falar com ele, não posso tocá-lo, mas se eu pelo menos tocar suas vestes, quem sabe não acontece algum milagre em mim. Ela fez isso. Ao ser tocada, ela tentou fugir, porque ela sabia que ela tinha feito algo que a religião abominava. E que provavelmente, na compreensão dela, aquele homem também abominaria. E ela então seria condenada pelo que ela fez. Ela cometeu uma audácia completa. Jesus então faz isso, para a multidão e fala: alguém tocou em mim. Como todo mundo viu que ele não ia desistir da ideia, e ele falou: não, alguém tocou em mim de um jeito especial. E aí quando a mulher percebeu que não tinha o que fazer, ela disse: fui eu. Porque ela está diante de um fato extraordinário, né? Primeiro, ela é milagrosamente curada. Segundo, ela só tocou o vestido dele. Como é que ele percebeu? Tá todo mundo tocando ele. Como que ela percebeu? Como é que esse homem percebeu que alguém o tocou? Então, ela sabe que ela está diante de uma pessoa que não é qualquer um. É um santo. E que consegue saber do que está acontecendo. Então, ela não tem mais como fugir. Ela não pode mais negar. E ela diz: fui eu. Eu toquei. Sabendo que ela corria o risco, inclusive, de agora ser condenada. Imagina só você, essa mulher sai de casa dizendo: eu preciso de um milagre. Ela recebe uma cura e 10 segundos depois ela pode ser presa e condenada à morte por um ato cometido contra um santo de Deus em Israel. Mas ela fala: fui eu. E então Jesus vira-se para ela, na frente de todo mundo, e diz: filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Nisso, as pessoas ali ainda maravilhadas com aquilo tudo, sem saber o que está acontecendo, todo mundo surpreso com tudo que estava acontecendo ali ao redor. Alguém chegou no grupo e avisou o Jairo, falou: Jairo, vem aqui, Jairo. Não fica mais incomodando Jesus. Esquece o assunto. A sua filha já morreu. E aquilo deixou o homem desesperado, desolado, e Jesus ouviu e todo mundo ali ficou lamentando, até que Jesus falou para o Jairo: não, fica tranquilo, ela não está morta, ela está apenas dormindo, vamos até a sua casa. Quando Jesus falou isso, até as pessoas que estavam próximas começaram a rir disso. Falaram: como está dormindo? A gente sabe que ela morreu, eu vim de lá, eu vi, tá todo mundo na casa do Jairo esperando o Jairo para lá, já num cortejo fúnebre. Sabemos que ela morreu. Jesus não deu importância para o que eles falavam, olhou para o Jairo e falou: fique tranquilo, a sua filha não está morta, ela só está dormindo, vamos lá. Quando Jesus chegou na casa do Jairo, de fato a menina estava no quarto e estava morta. Ela tinha sofrido o seu fim ali, estava morta.
Jesus então pede para que possa entrar no quarto sozinho, e ele então, num momento ali de devoção e de sacralidade extraordinária, ele se encosta sobre a moça, se repousa sobre ela, e então fala para ela: filha, levanta. Tabita Kumi, essa é a expressão que ele usa em aramaico. Menina, levanta. E aquela menina levanta da cama, senta, ele manda chamar o Jairo, a esposa, a família, eles chegam felizes da vida, e aí Jesus fala para eles assim: deem alguma coisa para a menina comer e que Deus abençoe vocês. E o que essas histórias têm em comum, e também com tantas diferenças que elas carregam, é que ambos, os dois que são alvos desse milagre de Jesus, eles estão diante daquilo que muitas vezes a gente também vive. Eles estão diante do fim dos recursos. Eles já tentaram de tudo. Eles já fizeram tudo que eles podiam. O Jairo, como líder de uma sinagoga, ele carregava, inclusive, quase que uma obrigação de produzir um milagre na vida da sua filha. Havia até uma cobrança religiosa muito grande das pessoas que, olhando para o Jairo, esperavam que ele tivesse um certo poder religioso, um poder místico, e que sua filha não adoeceria. E aí então nós estamos diante de um homem que é poderoso, a quem todo mundo olhando diz: esse aí fala com Deus, esse aí Deus ouve. A gente às vezes não tem essas impressões, a gente não constrói essas ideias religiosas sobre algumas mulheres e homens, e a gente diz aí: esse aí Deus ouve a oração dele, esse aí tá assim com Deus, esse aí o que ele fala Deus ouve. Isso é normal. Os líderes religiosos acabam sendo iconizados por essa impressão que a gente tem muitas vezes de que eles são pessoas especiais, de que a oração deles está mais perto de Deus, e de que, portanto, algumas coisas que eles sofrem, algumas coisas que nós sofremos, eles não sofrem. A gente não gosta de acreditar e se esforça para não acreditar nisso, inclusive. A gente ajuda a construir a imagem de imunidade sobre os líderes religiosos. A gente faz isso de modo muito instintual, porque a gente quer acreditar que existem na Terra alguns seres humanos que têm um acesso mais próximo ao Senhor. Porque a gente olha para a nossa vida e fala: Deus não vai ouvir minha oração, eu não sei nem orar. Deus não vai ouvir minha oração porque minha vida é tão complicada, eu tenho pecados, eu tenho dúvidas, eu tenho dificuldades, mas eu conheço um líder espiritual. E aí, nesse sentido, a gente vai tendo essa relação com um pastor, com um padre, com um bispo, com um pai de santo, com um líder espiritual de um grupo qualquer. A gente vai criando essa relação, muitas vezes, de identificar em algumas pessoas uma certa especialidade. Eles são pessoas que chegam mais perto de Deus. E isso acaba se tornando, para essas pessoas, um alimento, um estímulo a que elas mantenham essa ilusão, essa ideia de que elas são especiais, sim. É por isso que muitos líderes religiosos não vão ter facilidade em expor os seus problemas, em mostrar a sua humanidade. Eles precisam se distanciar do povo. A liderança religiosa, de um modo geral, por exemplo, tenta se vestir diferente de todo o povo, tenta demonstrar um tipo de vida que seja diferente das outras pessoas, um distanciamento da rotina comum. Isso é muito próprio dos ambientes mais religiosos. Então a gente está diante de um homem, Jairo, que assimila todos esses aspectos sobre si mesmo. Ele é um homem que as pessoas acreditam que tem um canal aberto com Deus. Ele é um homem que as pessoas acreditam que seja místico. Ele é um homem que as pessoas acreditam que vive uma relação especial com Deus. Ele é um homem que as pessoas olham e dizem: esse
não tem os problemas que eu tenho. E de repente, esse homem está desesperado, porque ele já tentou de tudo, porque ele provavelmente fez todos os rituais, todas as orações e todas as cerimônias de cura que eram disponíveis dentro de um ambiente de uma sinagoga. Aliás, é muito importante a gente saber que nos dias de Jesus, a curandeiria ela era muito comum. Muitas pessoas curavam ou diziam curar os outros. Havia muita mentira, havia muita manipulação, havia fenômenos naturais que eram usados como se fossem divinos. Era muito comum esse tipo de coisa acontecer. E, inclusive, era próprio dos sacerdotes e dos líderes religiosos como Jairo cobrar valores financeiros para promover curas. As pessoas pagavam dinheiro para isso. Quando Jesus vem curando do jeito que ele cura, sem contestação nenhuma, e quando ele cura de graça, sem cobrar nada para fazer o que ele faz, além de todo do maravilhamento que existe no meio do povo, ele está criando uma desestrutura num mercado religioso que existia naquela época. Por isso também que aqueles homens têm tanta raiva de Jesus. Porque os milagres deles eram contestáveis. Era aquela história de eles usarem uma erva adequada para diminuir uma enxaqueca de alguém, mas não dizer que foi uma erva usada e usarem suas mãos dizendo eu orei e Deus curou. Eram manipulações, eram realidades que faziam o povo acreditar que eles tinham poder, mas que eles não tinham poder de verdade. Agora, ver um homem como Jairo, que provavelmente praticava o curandeirismo nessa situação toda, um homem que não tem capacidade sobrenatural, mas que manipulava as pessoas, ver um homem desse, ajoelhado diante de Jesus e pedindo para ele misericórdia, nós estamos diante de uma pessoa que chegou no seu limite. Ele fez tudo o que ele podia. Ele não iria facilmente até Jesus. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma categoria de gente, o líder de uma sinagoga era o grupo que mais fez oposição a Jesus Cristo na história. É o grupo de religiosos, os fariseus, os sacerdotes, os líderes da sinagoga. Essas pessoas ali, eles são os que mais fizeram oposição pública contra Jesus. Foram, inclusive, responsáveis por apresentar provas contra Jesus diante de Pilatos e diante do Império Romano e pediram a sua crucificação. É desse grupo de gente que nós estamos falando. Portanto, para Jairo, ser visto publicamente diante de Jesus já seria uma vergonha imensa. Todos os seus pares o recriminariam. Ajoelhado diante de Jesus, isso aí ele passou de todos os limites. Porque simplesmente ele chegou em todos os limites que ele tinha. E é quando ele chega àquela conclusão: eu fiz de tudo e não funcionou. Eu fiz de tudo que eu podia e eu não pude salvar minha filha. E é a mesma coisa que acontece com aquela mulher. Lucas é tão cuidadoso que ele conta pra gente que a filha do Jairo tinha 12 anos. E ele vai contar pra gente que aquela mulher estava enferma há 12 anos. Então, é um detalhezinho no texto para mostrar a conexão das histórias. É por isso que elas estão ali. E aí agora a gente está diante de uma mulher que tentou de tudo para ser curada. Procurou, gastou o seu dinheiro atrás de cura. Provavelmente ela foi, inclusive, é provável que ela tenha ido buscar ajuda até no Jairo. É provável que ela tenha gastado seu dinheiro com curandeiros de todos os tipos, tanto os religiosos quanto os que eram do meio do povo, os que praticavam aquilo que se conhecia como medicina naqueles dias. Aliás, quando Lucas usa essa expressão que ela gastou o seu dinheiro com os médicos, ele está dizendo que ela tinha acesso ao que existia no Império Romano e que de vez em quando aparecia disponível nos lugares como a Galileia, a Palestina, onde eles moravam ali, mas era um recurso médico que desde a Grécia se desenvolvia.
Era o melhor que se pode conhecer da medicina da sua época. Aquela mulher tentou de tudo. Gastou o que ela tinha, procurou recursos dela, porque ela sabia que havia limites na sua vida, na sua convivência e na sua religião, na sua devoção a Deus. Ela se sentia, ela se via como uma mulher absolutamente indigna. E aí então ela foi tentar, por conta própria, resolver essa situação. Ela era considerada uma mulher indigna. Há 12 anos essa mulher está doente, com uma doença que a torna cerimonialmente impura. Ela não pode frequentar os ambientes próximos da religião. Ela não pode conviver socialmente com liberdade. Ela está constantemente com receio de que as pessoas saibam, de que as pessoas contem, de que as pessoas a denunciem, de que alguma coisa aconteça. De que ela seja considerada, por causa da sua doença, uma mulher amaldiçoada por Deus. E então ela vai dar conta dos seus próprios recursos, ela vai dar conta de tentar resolver isso a partir daquilo que ela sabe que existe e está disponível para ela. Ela se esforça e ela vai fazer isso acontecer. Até que ela consegue, que ela ouve falar que Jesus está ali, e então ela vai cometer a maior loucura da vida dela. Se Jairo está correndo todos os riscos sociais, morais, os riscos da sua carreira, da sua posição, os riscos da sua religião, o Jairo está arriscando toda a sua história religiosa naquele momento. Se o Jairo está fazendo isso, aquela mulher está arriscando a sua própria vida. Ela está fazendo um ato de desespero ao se aproximar de Jesus e tentar o seu último recurso. Acontece que a gente viu aqui a história, que os dois vão ser atendidos e salvos por Jesus, cada um na sua necessidade, cada um na sua busca, e os dois vão ser libertos dos seus 12 anos de enfermidade e da filha que com 12 anos de idade está morrendo. Os dois são libertos da sua história, do seu estigma. E o que o Lucas quer deixar evidenciado para a gente nesses dois milagres é justamente isso. A maneira como nós, por cada um de nós por seus motivos, ou nós, porque consideramos que temos recursos disponíveis em nós mesmos para enfrentar os problemas da vida, como Jairo achou que tinha. Pessoas, nós muitas vezes, que acreditamos que temos o poder da solução. Nós sabemos o que temos que fazer, nós temos recursos disponíveis, nós temos acesso aos lugares, nós achamos que entendemos tudo, nós achamos que temos clareza sobre tudo que é necessário para a solução do nosso problema. Nós nos mantemos nessa honesta, mas arrogante posição de achar que não depende de ninguém. Esse aqui é o espírito por trás do coração do Jairo. Ele é o homem da religião. Ele não depende de ninguém. Ele consegue resolver tudo. Ele consegue bancar tudo. Esse sentimento que a gente tem que não precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda com os meus filhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Aliás, eu vi tudo que os meus pais fizeram. É só fazer diferente do que eles fizeram que vai dar certo. Não existe coisa mais... Não existe percepção mais infantil da vida essa. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente diz assim, eu vou fazer tudo diferente do que os meus pais fizeram, nós somos os eleitos pela vida para pagar a língua em tudo aquilo que estamos querendo fazer com tamanha diferença e diferenciação daquilo que os nossos pais fizeram. Mas a gente vive a vida assim muitas vezes. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que cuidar. A gente vive muitas vezes nos ambientes familiares, a gente padece desse mal, que é a vergonha de precisar de ajuda. Isso é muito natural nos ambientes de líderes, sejam líderes religiosos, sociais, políticos, da cidade, seja quem for. Pessoas que têm um nome a zelar.
Isso pode valer para uma família importante na cidade, isso pode valer para uma família importante numa igreja, não importa. Essa coisa de ter um nome a zelar faz com que muitas vezes a gente não queira com que os problemas da nossa história, as dificuldades da nossa família, os sofrimentos dos nossos familiares sejam vistos. E a gente vai, muitas vezes, soterrando a alma das pessoas. A gente pode não deixar os filhos se mostrarem com necessidades, porque o que vão dizer de mim se descobrirem, se perceberem que o meu filho está passando por isso, que a minha filha está passando por aquilo? O que vão dizer de mim na cidade se perceberem, se descobrirem que eu no meu casamento não consigo me afinar? O que vão saber de mim se descobrirem que eu tenho uma enfermidade emocional? Imagina o que vão dizer de mim se descobrirem que eu tenho depressão. Esse tipo de vergonha que a gente tem, de pudor que a gente tem diante da vida, de achar que se a gente pedir ajuda, a gente está desconstruindo tudo o que é importante, nosso nome, nosso respeito e tudo mais. Isso é o que faz muitas vezes a gente viver situações em que as pessoas do nosso lado e a gente mesmo tem que chegar à beira da morte, como aquela menina. Só quando nós estamos à beira da morte é que talvez a gente aceite ajuda. Talvez a gente busque ajuda. E o que o Lucas está nos ensinando ali é que quanto mais um homem como Jairo acredita, em primeiro lugar, que ele tem todos os recursos para vencer, para fazer, para realizar. Quanto mais ele acredita na mentira que foi projetada sobre si mesmo, de que ele é potente para fazer essas coisas. E quanto maior a vergonha que ele tem e o medo que ele tem de que as pessoas descubram que ele é só um humano como todas elas, maior a chance de tentar esconder a sua necessidade, de não procurar ajuda. É por isso que é tão grave, tão forte esse homem Jairo se ajoelhar na frente de Jesus e pedindo para ele: tem misericórdia de mim, vem salvar minha filha. Isso é muito forte. O que aquele homem está vivendo naquele momento é uma experiência de desconstrução imensa. Ele está dizendo: eu não quero mais saber o que pensam de mim. Vai todo mundo achar aqui que eu não tenho o poder espiritual que eles acham que eu tenho. Não quero mais saber. É bem provável que os meus pares virem as costas para mim, porque eles estão acostumados a falar de vantagens, de poder, de influência, e eu agora sou uma pessoa enfraquecida. Não quero nem saber. Vão me ver na frente de Jesus. É muito interessante isso. Eu, como um homem que vivi em ambiente religioso durante muitos anos na minha vida, eu vi com razoável frequência uma experiência muito interessante. Pessoas que durante a vida toda tiveram muito preconceito com o ambiente religioso, especialmente os ambientes mais simples, as igrejinhas mais simples, com os pastores e as pessoas mais simples. E que quando estiveram diante de um problema muito grave, elas foram procurar e foram acolhidas e abençoadas e bem tratadas justamente pelas pessoas mais simples, as quais com as quais elas nutriam o maior preconceito e resistência e intolerância possível. Isso eu vi acontecer muito. A graça de Deus é maravilhosa, de quando Jesus aproxima as pessoas que tanto precisam de gente muito simples, que a gente olharia com desdém, que a gente jamais ia querer que um amigo da sociedade, alguém das festas da cidade, nos vissem entrando naquele lugar. Imagina se alguém me vir entrando aqui. Imagina se alguém me vir conversando com essa pessoa. Ah, meu Deus! É justamente nesse encontro que existe
uma cura, porque o que está acontecendo ali não é somente a filha do Jairo que vai ser ressuscitada, é o Jairo que está sendo tratado. Ele está sendo curado, ele está sendo liberto de toda a necessidade de manter a aparência, de toda a necessidade de mostrar-se perfeito, de tudo. Por isso é que ele não tem medo nem de, a partir daquele dia, toda a liderança da sinagoga, de todas as sinagogas de todas as regiões, vão começar a dizer o seguinte: você viu Jairo? Está andando com Jesus. Aquele nazareno, pé rapado. Olha que loucura. O Jairo não está nem aí. Ele foi desconstruído. Eu não me importo mais o que você pense, é o que ele está dizendo. Eu só quero que a minha filha seja salva. Eu quero que a minha família encontre um caminho. Eu quero saber o que eu faço com os meus filhos. Eu não quero mais ser visto como um homem que sempre acerta. Eu não quero mais ser visto como alguém especial. Eu não quero que se acredite mais nisso, porque isso não é verdade. O Jairo está sendo liberto e está causando uma possibilidade de libertação na vida de tanta gente ali na frente dele. E aí, quando Jesus está na multidão e aquela mulher chega perto dele e o toca, ela está vencendo também, está tratando dentro dela, por outros motivos e por uma questão praticamente oposta ao do Jairo, ela está justamente tratando dentro dela o sentimento que ela carrega de profunda inadequação, de um sentimento de falta de mérito completo, de falta de dignidade completa. Essa mulher se vê como a pior das mulheres daquela época. Ela é uma mulher simplesmente que é considerada impura, indigna da presença de Deus havia 12 anos. Ela carregava sobre ela um peso de indignidade. É como se ela acordasse todos os dias e dissesse: eu não valho nada. Deus nunca vai olhar para mim. É como se ela saísse na rua e ficasse o tempo inteiro com a sensação de que as pessoas estivessem olhando para ela e enxergando a sua indignidade. A indelicadeza daquela cena, daquela situação. Uma mulher em constante estado de hemorragia, a vida inteira preocupada. Será que alguém está notando? Será que alguém está percebendo a minha indignidade? Que peso que essa mulher carrega. E isso é muito profundo, porque muitas vezes a gente acredita, esses pesos de indignidade, eles colam na nossa alma e a gente passa a vida inteira acreditando que não serve, não presta, que não pode, que não merece o cuidado de Deus, o olhar de Deus, a atenção de Deus. Às vezes isso acontece porque a gente viveu uma experiência na vida, um dia que nos fragilizou muito, um pecado grave, um crime, uma história, um erro no nosso passado, que a sociedade insiste em dizer que para esse tipo de erro não tem nem perdão, que as pessoas ao nosso lado passaram a nos enxergar de um jeito diferente por causa daquele erro que a gente cometeu. E a gente passa a vida, muitas vezes, acreditando: todo mundo está me olhando e enxergando na minha testa o meu erro. A gente acha isso muitas vezes, como se o meu pecado tivesse escrito aqui, ó. E aí a gente vai construindo teorias de conspiração. A gente vai achando que todo mundo é contra a gente vai achando que ninguém gosta da gente nesse lugar. Todo mundo pega no meu pé. Esse ambiente de trabalho é assim, as pessoas me olham desse jeito, eu sou assim. Isso vai criando dentro de nós um crescente de pensamento nocivo que vai nos dominando e vai deixando a gente se sentir a pior pessoa do mundo, e a gente acredita nisso. E a gente vai se alimentando das informações que legitimam a nossa falta de dignidade. E a gente vai se acostumando com isso, aceitando isso e vivendo uma vida, inclusive, de vitimismo.
A gente muitas vezes vive esse tipo de estigma, de indignidade, quando alguma coisa grave aconteceu contra nós. Quando alguém nos feriu de tal maneira um dia, especialmente nos nossos processos de infância. Um abuso, uma violência, um abandono, uma agressão, um cerceamento, algum tipo de experiência que veio contra nós, que nos feriu e que pela gravidade, pelo tamanho que tem e que causa, nos oferece vergonha e a gente não quer que ninguém saiba jamais. E a gente passa a vida com medo. Será que essa pessoa sabe? Será que essa pessoa está percebendo? A gente começa a acreditar de alguma maneira que todas as pessoas que se aproximam de nós e nos maltratam, elas fazem isso porque a gente merece ser maltratada. Porque lá na infância, na minha adolescência, aconteceram coisas, aconteceu algo que me feriu e imprimiu em mim a ideia de que eu merecia aquilo. E esse tipo de estigma, de trauma, não tratado adequadamente, num processo terapêutico importante, necessário, faz com que a gente passe a vida acreditando na própria indignidade. Eu sou indigno. Eu sou indigna. O paralelo daquela mulher que gasta os seus recursos para tentar solucionar a sua sensação de indignidade está nas nossas tentativas de solucionar esse vazio da nossa alma em lugares que não trazem solução. A gente se sente indigno, a gente se sente menor, a gente se sente errado, a gente se sente devendo. Então a gente passa a tentar gastar a nossa vida e os nossos recursos na tentativa de solucionar isso nos lugares onde não há solução. A gente pode fazer isso buscando o sexo, o prazer, as relações. A gente pode tentar curar esses traumas e esses erros na fuga, no anonimato, no esconderijo. A gente pode tentar corrigir esses erros, essas inadequações na violência, na reprodução do mal sofrido. Como quem diz assim, já que eu sou mau e indigno, então eu vou me largar a indignidade da vida e vou ser o que eu sou. E eu passo a reproduzir todo o mal que eu vivi. No consumo, na busca por status, na necessidade de mostrar-se importante, na necessidade de ostentar poder, na necessidade de humilhar os outros. Tudo isso, todas essas realidades são formas que a gente busca muitas vezes para tentar... A gente joga todos os recursos da vida para tentar compensar o sentimento de indignidade que a gente carrega muitas vezes. Até que, por um momento extraordinário de insight, de percepção da vida, de cansaço, sobretudo de cansaço. A linguagem do Lucas é: essa mulher já tinha feito de tudo para encontrar sua cura. Ela não tinha mais o que fazer. Ela estava cansada. De vez em quando a gente chega a Deus por puro cansaço. A gente fala, eu já tentei de tudo. E aí a gente vive uma experiência espiritual que nos coloca diante de uma quase última possibilidade. E então a gente decide, a gente ousa passar dos limites da nossa indignidade. É como se por um segundo a gente falasse o seguinte: eu vou arriscar. Eu vou achar que Deus me ouve. Estão dizendo que Deus é amor. Estão dizendo que Ele me perdoa. Estão dizendo que Ele me ama. Mesmo que eu não conheça amor por tudo aquilo que eu já tenha vivido na minha vida, eu já busquei amor em tantos lugares e não encontrei. Mas dizem que Ele é amor. Dizem que Ele é a esperança. Dizem que Ele ouve a oração, mas eu não sei nem orar. Mas você quer saber? Eu vou arriscar. Eu vou parar de acreditar que eu não sou digno, que eu não sou digna de falar com Deus. Eu vou simplesmente falar. Eu só vou buscar. É tão profundo o toque que aquela mulher faz. Ela toca a roupa de Jesus. Não existe nenhum manual, nenhum protocolo religioso para o que ela fez. Nunca, em nenhum momento da história de Israel foi ensinado: toque nas vestes do sacerdote para você ser curada. Nunca.
Para você ser curado, você tinha que matar animais, você tinha que dar dinheiro, você tinha que se encontrar com um sacerdote, você não podia estar com fluxo de sangue, que era justamente a doença que ela tinha. Havia um monte de protocolo para você ser curado. Ela quebra tudo, ela fala, não, eu estou diante de Jesus, então ou Jesus é o que ele é, e se ele é o que ele é, então basta que eu só toque assim, ó. Porque se ele for quem ele é, então ele vai me perceber. É quando a gente perde os pudores que a indignidade coloca em nós. Eu nunca procurei a Deus, eu nunca fui na igreja direito, eu não sei nem rezar, não sei orar, nunca fui. Eu sou uma pessoa que vivia a vida inteira do meu jeito. Eu não posso fazer uma oração, eu não posso entrar numa igreja, eu não posso conversar com uma pessoa, eu não posso pedir ajuda, eu não posso, eu sou indigno. Essa mulher resolveu vencer os pudores da sua própria indignidade. E ela então disse assim, eu vou tocar nele. Isso é uma metáfora muito bonita para dizer, eu vou orar. O que você vai falar? Não sei, só vou falar o nome dele. Jesus, me ajuda. Mas você não conhece uma oração, você não conhece uma reza? Não, eu não conheço nenhuma. E agora eu não vou fazer nada, eu só vou falar para ele, Jesus, eu tô aqui. A oração do Roberto Carlos, né? Lembra? Jesus Cristo, eu estou aqui. É bom, já é suficiente. Eu vou pedir ajuda. Eu só vou falar. Tô aqui. Só vou falar o nome. Talvez eu nem fale. Eu só vou acreditar e arriscar que eu não seja indigno, eu não seja indigna dele. Porque se eu não for, então até esse toque vai fazer acontecer alguma coisa. E foi essa fé que Jesus falou sobre essa mulher que a salvou. Foi a fé do Jairo que desconstruiu toda a sua arrogância que levou Jesus até o encontro daquela menina e a salvou da morte, e ressuscitou aquela menina que tinha acabado de morrer. A fé dessas duas pessoas foi vista justamente depois que elas tinham tentado de tudo do jeito delas. Aí elas resolveram acreditar em Jesus. Grande lição final dessas duas histórias para nós é justamente essa. Nós tendemos a tentar solucionar os nossos problemas e a nossa vida e tudo que a gente tem a partir daquilo que a gente sabe fazer, do nosso jeito. Até que chega um momento em que a gente vê, o meu jeito não funciona. O meu jeito até hoje não fez funcionar a minha história, o meu jeito não está fazendo funcionar a minha família, o meu jeito não está fazendo funcionar a minha casa, o meu jeito não está resolvendo os problemas, o meu jeito não resolve. O meu jeito não resolve. O que me resta agora é um milagre. E é geralmente nesses momentos da vida em que a gente assume que o nosso jeito não funciona, que a gente experimenta os milagres da ação de Deus, realizando e tratando coisas que a gente não imaginava. E aí a gente vive aquela experiência de quem sente, nossa, se eu soubesse que era isso, eu não teria passado tanto tempo da minha vida me agarrando ao meu jeito de fazer as coisas. Sabe-se lá quanto tempo Jairo levou entre o início dos sintomas da filha até o desespero do encontro com Jesus. Sabe-se lá quantas vezes aquela mulher pensou, será que eu vou atrás desse tal Jesus de Nazaré ou não? A gente não sabe. Mas fato é que de vez em quando a gente vive umas experiências com Deus que depois disso a gente fala assim, por que é que eu não vim antes? Por que é que eu não o busquei antes? Por que eu não falei com ele antes? Porque é nessa experiência que a gente encontra Jesus de verdade na nossa vida. Muito além das nossas capacidades, dos nossos recursos. E esses dois milagres de Jesus ensinam sobre o que nos impede muitas vezes de buscarmos a Jesus, buscarmos a Deus. Ora, é a nossa compreensão da que a gente pode tudo. Ora, é
a nossa necessidade de manter nosso nome e nossas aparências diante do que as pessoas vão pensar. Ora, é a nossa indignidade, o sentimento de indignidade que a gente carrega e que acha que por isso Deus nunca vai me ouvir. Deus nunca vai me ouvir. E o convite de Jesus pra gente é: se renda, deixe de acreditar nessas ilusões, deixe de se apegar ao que não tem sentido, deixe de acreditar que que Deus não vai ouvir você nunca, e apenas arrisque. Arrisque e peça a Ele, entregue a Ele. Por fim, terminar mesmo, tem algo que nesse texto me fez pensar também o seguinte. Isso é uma chamada para o meu coração muito importante nessas últimas horas aqui que eu estava pensando ao falar com vocês. Que a gente vê Jesus encontrando um homem para curar a filha dele, e esse é um homem muito importante. E a caminho da casa dessa menina, ele encontra essa multidão que o interrompe e essa mulher está ali para ser curada também. E ele para na caminhada que ele está fazendo na direção do homem importante, dá atenção para uma mulher anônima na multidão e depois retoma a sua caminhada e vai curar a filha daquele homem. Às vezes a gente tem a impressão, e eu tenho esse risco muitas vezes assim, de que Deus tem mais o que fazer. Deus tem que resolver o problema de tanta gente no mundo, e é verdade mesmo. Se eu for olhar para a minha vida e para as crianças que agora estão morrendo de fome em algum canto desse país, nem eu diria para Deus, vai dar atenção para o Alexandre. Entendeu? Eu me recrimino assim. Eu sou daquele tipo de gente que fala assim, eu vou orar para Deus agora e pedir para Ele fazer isso na minha vida? Deus tem mais o que fazer. Tem pessoas que estão sofrendo mais. Isso pode fazer a gente também se afastar da experiência, do cuidado de um Deus que não precisa escolher quem é que Ele vai tratar. Ele pode tratar todo mundo na mesma hora. Ao cuidar das minhas dificuldades e mazelas, Ele não está deixando de cuidar de pessoas que eu considero mais necessitadas do que eu agora. Ele consegue fazer tudo. Eu posso pedir a Deus, Senhor, me ajuda aqui agora. Inclusive eu posso fazer isso porque eu também tenho a minha consciência e peço a Deus, Senhor, cuida daquelas crianças. A gente nunca pode perder de vista que nós estamos diante de um mistério, de um milagre de mistério. A gente não tem capacidade para entender isso completamente. Isso é um mistério. Deus cuida de todos ao mesmo tempo. Cuidar de mim agora não o impede de cuidar de você e de outros na mesma hora. Tem hora para tudo. Tem dias em que o meu coração está completamente dedicado a pensar nos outros e por eles eu oro e por eles eu luto, por eles eu produzo, na defesa deles eu me envolvo e eu assumo posicionamentos. Mas tem hora que vem coisas na minha alma que a minha alma fica do tamanho do universo. E que ali eu só falo, Jesus, cuida de mim. Cuida de mim. O Alexandre sofisticado no pensamento vai recriminar o Alexandre que está pedindo socorro. Vai dizer o seguinte, mas tem tanta gente no mundo precisando de coisas mais importantes. Mas nessa hora, eu estou precisando do cuidado de Deus. Eu estou precisando também. Mas como é que Deus vai fazer? Não sei. Isso é um mistério. Ele faz. Ele cuida de todos. Então que a gente se lembre disso. Porque talvez a gente carregue pela vida coisas tão profundas no coração só porque a gente não quer incomodar Deus. Ele tem mais o que fazer. E a palavra de Jesus para nós aqui nessa noite é: eu tenho mesmo, mas eu não vou deixar de fazer o que você precisa, porque o que você precisa faz parte daquilo que eu tenho que fazer. Daquilo que eu tenho que fazer. Pode ficar tranquilo. Como se Jesus dissesse, faz o teu que eu faço o meu.
Não se preocupem em como é que eu vou cuidar do mundo inteiro. Isso aí eu faço. A sua parte é só entregar para mim o seu coração e se quebrantar e deixar que eu vou cuidar de você também. Que Deus nos abençoe e que a gente se encontre com Jesus dessa mesma maneira. Amém. E que Deus nos abençoe. Agora, você já sabe, quiser escrever, fazer seus comentários aqui, que são sempre muito bem-vindos no nosso bate-papo. Quiser abrir o áudio e conversar conosco. Ou se você já precisar sair, boa noite. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela presença e por estar aqui mais uma vez. Vocês todos são muito importantes nesse processo. Muita gente tem assistido depois os vídeos no YouTube, comentado e conversado comigo. E vocês me ajudam a fazer esse material. Então eu agradeço muito. É muito bom ter vocês aqui, porque ao vê-los e vê-las aqui no vídeo, eu acredito muito nisso, que o que está sendo feito aqui, o que fica gravado, é o resultado desse nosso encontro. Primeiro Deus fala conosco e depois fala com eles. Então vocês são muito importantes, muito bem-vindas, muito bem-vindos, e eu agradeço muito a presença de vocês.